Olá, espero que esteja tudo bem contigo. Estou de volta com mais um vídeo. Trago uma ficha de trabalho, a qual dedico a todos os alunos da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro que estão neste momento a frequentar uma unidade curricular Análise Matemática 2. Os temas que vamos abordar são estes: normas, distâncias e ângulos em R2, cônicas e quádricas, domínios, noções topológicas, ponto interior, conjunto aberto, esses conceitos, curvas e superfícies de nível, limites e continuidade de funções com duas variáveis reais, derivadas parciais ou, mais geralmente, derivadas direcionais, taxa de variação ou taxa de crescimento, função derivável num ponto, derivada da função composta, ou também conhecido por regra da cadeia, plano tangente e a função implícita. Todos os exercícios são muito simples, muito diretos. Espero conseguir ajudar-te, ok? Então, vamos lá. Começamos por resolver 6 questões, vai da 1.1 até a 1.6, 6 questões de escolha múltipla, ok? Então, vamos lá. Considere no plano os pontos x igual a 1 raiz de 3. Eu até posso desenhar, embora não seja de todo necessário. Temos aqui o ponto x igual a 1 raiz de 3. Vamos pôr aqui o vetor OX. Portanto, 1 raiz de 3. O O é a origem, o ponto 0, 0. E y igual a raiz de 3, 1. Assim. Y é igual a raiz de 3, 1. Pronto, temos então aqui estes dois pontos, este e este, designando por O a origem de R2 e θ, o ângulo não orientado formado por OX e OY, então podemos afirmar que qual será a opção correta. Portanto, pretendemos a distância deste ponto a este e o ângulo formado por estes dois vetores. Ora bom, a distância de x a y nada mais é do que a norma de x menos y. Ok? Ou seja, a norma de 1 menos raiz de 3 e raiz de 3 menos 1. Assim, é igual à raiz quadrada de 1 menos raiz de 3 ao quadrado mais raiz de 3 menos 1 ao quadrado. Bom, agora, atenção. Estes números, 1 menos raiz de 3 e raiz de 3 menos 1, não são iguais. São simétricos, pelo que os seus quadrados são iguais. De onde podemos escrever simplesmente raiz quadrada de 2 vezes um deles. Por exemplo, raiz de 3 menos 1 ao quadrado. Assim. Isto é igual a raiz de 2 vezes a raiz de 3 menos 1. Notem que raiz de 3 menos 1 é maior do que 0, está bem? Pronto, está aqui. A raiz de 2 vezes raiz de 3 menos 1. Bom, agora qual é o ângulo? Bom, o produto escalar ou o produto interno pode ser calculado de duas formas. Portanto, o produto interno de, eu posso pôr OX escalar OY, ou simplesmente x escalar y
Por um lado, é igual, portanto, a definição algébrica, 1 vezes raiz de 3 mais raiz de 3 vezes 1. Ou seja, raiz de 3 mais raiz de 3. 2 raiz de 3. Agora, podemos também calcular o produto escalar ou o produto interno de x por y desta maneira. Portanto, aqui vai ser a norma de x, está bem? Vezes a norma de OY, vezes o cosseno do ângulo θ formado por x e por y. É sempre um ângulo que está compreendido entre 0 e π. Bom, isto é igual, a norma de x é a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais raiz de 3 ao quadrado. A norma de y, portanto aqui é vezes, a norma de y é a mesma coisa, é a raiz de 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado debaixo desta raiz quadrada, não é? Vezes o cosseno de θ. Bom, aqui temos a raiz de 4, que é 2. E aqui também temos a raiz de 4, que é 2, vezes o cosseno de θ. Bom, comparando os resultados obtidos, obtemos 2 raiz de 3 igual a 2 vezes 2 vezes o cosseno de θ. Está bem? Isto aqui dá para simplificar, este 2 com este, e obtemos então que o cosseno de θ é igual a raiz de 3 sobre 2. Está bem? Como o θ está entre 0 e π, é um ângulo não orientado, é sempre um menor ângulo, só existe um ângulo entre 0 e π onde o cosseno vale raiz de 3 sobre 2. E é precisamente θ igual a π sobre 6. Está bem? 30 graus. Portanto, a opção correta é esta, a opção B. Está bem? Vamos lá passar à pergunta 1.2. Suponha que uma função f de 3 variáveis está definida desta maneira. F de xyz é x² menos 4y ao quadrado mais z², bom, com y maior ou igual do que 0. A superfície de nível 0 da função f, o que é? Bom, a superfície de nível, L, vou pôr um L de level, de 0 da função f, tem equação então f de xyz igual a 0, ou seja, x² menos 4y² mais z² igual a 0. Mas temos o y maior ou igual do que 0, não é? É uma condição. Então, que conjunto é este? Reparem, isto é o mesmo que ter x² mais z² igual a 4y². Certo? E o y é maior ou igual do que 0. Se eu disser que o y é 0, o que é que temos aqui? Temos x² mais z² igual a 0. Bem, isto implica que o x tem que ser 0 e o z também. Portanto, o x é 0. O x é 0, o z é 0 e o y, estou a dizer também que é 0. Portanto, temos um ponto. Agora, fazendo, por exemplo, y igual a 1, o que é que vamos ter? Vamos ter x² mais z² igual a 4. Bom, trata-se de uma circunferência, não é? Portanto, temos aqui uma circunferência de raio 2,
de raio 2, e centro 0, bem, o y é 1, e aqui também temos z menos z0 ao quadrado, o z0 é 0, portanto, este é o centro. Portanto, temos uma circunferência de raio 2, centrada no ponto 0, 1, 0, mas uma circunferência no plano y igual a 1, está bem? Bem, mais geralmente, se o y for y0, maior ou igual do que 0, é fácil de ver o que temos aqui. Temos x ao quadrado mais z quadrado igual a 2, ou melhor, sim, 2y0, tudo ao quadrado. Está bem? Portanto, aqui temos uma circunferência de raio 2y0 e de centro 0, y0, 0. Está bem? Uma circunferência no plano y igual a y0. Portanto, eu posso tentar desenhar aqui este objeto. Portanto, vamos pôr aqui o eixo dos y. Assim. Portanto, o y vai ser maior ou igual do que 0. Aqui temos, por exemplo, o eixo de x, e aqui o eixo vertical, o eixo de z. Está bem? Fizemos y igual a 0, depois fizemos o y igual a 1, e mais geralmente y igual a y0, maior ou igual do que 0. Então, quando o y era 0, tínhamos este ponto, aqui, na superfície de nível 0. Quando o y era 1, tínhamos uma circunferência de raio 2. Isto aqui tem raio 2. No plano y igual a 1. Bom, e temos sempre circunferências, não é? Temos sempre... Não é fácil desenhar desta maneira. Portanto, aqui, para y igual a y0, temos aqui uma circunferência grande de raio 2y0. Está bem? Portanto, aqui este raio é o dobro desta medida, está bem? Assim. Pronto, o que é isto? Isto é um cone circular, está bem? Ao longo do eixo dos y. Portanto, é a opção B também. 1.3. Seja A um subconjunto de R2, um ponto X pertencente a R2 é aderente a A, se e somente se. Qual é a definição de ponto aderente? Vou desenhar aqui um conjunto qualquer, um conjunto A pertencente a R2, pode ser este aqui, assim. Parece aqui um feijão. Este é o conjunto A. Estes pontos nesta linha pertencem a A. Estes aqui a tracejado não pertencem a A, mas estão agarrados ao conjunto A. Este ponto aqui é aderente ao conjunto A, porque pertence a A. Este aqui também é aderente ao conjunto A, pela mesma razão, pertence a A. Este ponto assim aqui não pertence ao conjunto A, mas é aderente ao conjunto A. Reparem, qualquer bola centrada neste ponto, qualquer disco centrado neste ponto, pequeno ou grande, é indiferente, vai ter sempre lá dentro pontos do conjunto A, aqui, ó. E a mesma coisa acontece para este ponto, ou então para este, não é? Qualquer bola centrada neste ponto tem lá dentro pontos do conjunto A. O próprio ponto, não é? Se for maior, também tem. Portanto, a definição é essa mesmo, não é? X é aderente ao conjunto A, portanto, aqui este ponto X é aderente ao conjunto A, se e somente se qualquer bola centrada em X contém elementos do conjunto A ou interseta o conjunto A. É esta. Opção D. Tá bom? Continuando com a questão 1.4. Qual é o valor deste limite? Limite quando xy tende para 0, 0, de 2x ao quadrado
y ao quadrado sobre x à quarta mais y à quarta. Esta função, definida por esta expressão, não está definida num ponto 0, 0, mas pode ter limite. Será que tem? Bem, aqui temos, vamos pôr aqui o nosso referencial. Portanto, xy tende para 0, 0. Notem que os graus são iguais. Na verdade, não vai existir limite. E porquê? Vamos considerar aqui duas trajetórias, uma simples e outra também, não é? Portanto, o limite de f de x e y, quando o x tende para 0 e o y é igual a 0. Portanto, o x tende para 0, assim, o x está a tender para 0 e o y é sempre igual a 0. Estou-me a aproximar da origem, mas caminhando sobre esta reta, y igual a 0. Isto é a mesma coisa que escrever limite quando o x tende para 0 de f de x e o y é 0. Bom, isto é igual ao limite quando o x tende para 0, 2 x quadrado vezes 0 ao quadrado. Ok? Bem, mas isto é 0, não é? Isto é 0. Sobre x à quarta mais 0 à quarta. Portanto, sobre x à quarta. Isto é constante e igual a 0, portanto, o limite também é 0. Agora vou-me aproximar do ponto 0, 0, mas caminhando sobre a reta y igual a x. Assim. Vou-me aproximar do ponto 0, 0, mas andando sobre esta reta. Portanto, temos aqui outro limite restrito, segundo uma nova trajetória. O limite, quando o x tende para 0 e o y é igual a x, de f de x e y, ou simplesmente o limite de f de x, não é? x, o y é igual a x, quando o x se aproxima de 0, é igual ao limite quando o x tende para 0 de 2 x ao quadrado vezes x ao quadrado sobre x à quarta mais y à quarta, mas o y é igual ao x. Portanto, isto é igual ao limite quando o x tende para 0 de 2x à quarta sobre 2x à quarta. Bom, isto é constante e igual a 1 também. É constante e igual a 1, mas é diferente de 0. Portanto, a função sobre esta reta ela é constante e igual a 1. Portanto, o limite é 1. Aqui a função é nula, portanto, não pode existir limite. Quando o limite existe, é independente da trajetória. Deverá dar sempre o mesmo valor. 0 é diferente de 1, portanto, não existe limite. É a opção D. Aqui, opção D. Seguinte, considere o paraboloide circular S definido por esta equação x² mais y² menos z igual a 0. E o ponto P igual a 1, 2, 5. Qual é a equação do plano tangente a esta superfície neste ponto P? Notem que este ponto satisfaz esta equação. Só pode, não é? 1 e 4, 5 menos 5 dá 0. Vamos designar isto aqui por f de x, y, z e determinar uma equação do plano tangente à superfície de nível 0 da função f neste ponto. Então, temos que recorrer à fórmula que devem conhecer, é esta que está aqui, gradiente de f em p, produto interno com x grande, este x grande é igual a xyz, menos p igual a 0. O plano tangente é o conjunto de todos os pontos x maiúsculos que satisfazem
esta condição. Bem, então o gradiente da função f num ponto genérico x, y, z é igual a derivada parcial de f em ordem a x é 2x, a derivada parcial de f em ordem a y é 2y e em ordem a z é menos 1. Logo, o gradiente da função f no ponto P é igual a 2x, ou seja, 2, 2y, portanto 2 vezes 2, 4, e aqui é menos 1. Portanto, a equação do plano tangente vai ser então o gradiente da função f no ponto P, produto interno com x, y, z, menos 1, 2, 5, igual a 0. Ou seja, 2, 4 menos 1, produto escalar com x menos 1, y menos 2, z menos 5, igual a 0. 2 vezes x menos 1, mais 4 vezes y menos 2, menos 1 vezes z menos 5, igual a 0. Vamos olhar para aqui. Bem, isto é igual a 2, x menos 1, não vou retirar os parênteses, mais 4y menos 2, igual a z, isto passa para este lado, fica z menos 5. Portanto, é a opção A, está bem? Não há duas respostas corretas, podem confirmar isso, é a opção A. Bom, e passamos à última questão de escolha múltipla. Seja G definida num certo domínio, contido em R2, com valores em R, G de xy é igual a y sobre x. Qual é a taxa máxima de crescimento da função G no ponto 1, 1? Bem, a taxa máxima de crescimento de uma função num ponto nada mais é do que a norma do gradiente dessa função no ponto 1, 1. É apenas isto. Tá bom? Portanto, estou a responder diretamente à questão, sem mais justificações. Então, precisamos do gradiente, certo? Portanto, a derivada parcial de G em ordem a x, temos a derivada de y sobre x, não é? Vamos ter que derivar y sobre x. Derivar, mas na variável x. Vou pôr aqui um índice x, significa que a variável, neste caso, é x. Portanto, o y trabalha como sendo uma constante. Portanto, podemos passar o y. Se quiserem, faço isto, y vezes 1 sobre x. Assim. Para entender melhor. Derivada em ordem a x, ok? Portanto, o y é uma constante, fica y vezes a derivada da função, a derivada de 1 sobre x. A derivada de 1 sobre x é fácil, é a derivada de x elevado a menos 1, ou então derivam o quociente, mas, bem, o resultado vai ser, a derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x ao quadrado. É isso que dá. Portanto, temos menos y sobre x ao quadrado. Agora queremos a derivada parcial de g em ordem a y. Temos que derivar na mesma y sobre x, mas agora aqui a variável é o y. Vamos aqui a um índice y, só para recordar que a variável é y. Faço como há pouco, faço assim, 1 sobre x vezes y, é a mesma coisa. 1 sobre x é uma constante, ok? Neste caso, aqui é um y. Portanto, se é uma constante, fica 1 sobre x,
vezes a derivada de y. A derivada de y é 1. Portanto, isto é igual a 1 sobre x. Portanto, conclusão, o gradiente da função g no ponto 1, 1, portanto, o vetor das derivadas parciais no ponto 1, 1, vai ser menos 1 sobre 1 ao quadrado, que é menos 1, e aqui vai ser 1 sobre 1, que é 1. Portanto, a norma deste vetor, que está aqui, é igual à raiz quadrada de menos 1 ao quadrado, que é 1, mais 1 ao quadrado, que é 1, portanto, isto dá a raiz de 2. É a opção A também. Ok? Então, aqui está, então, a chave B, B, D, D, A e A. Vamos agora responder a mais 6 questões onde devemos justificar com mais algum cuidado tudo o que nos é pedido, ok? Considera a função f definida num certo conjunto D contido em R2 com valores em R2. F de xy é igual à raiz quadrada de 3 mais 2x menos x quadrado menos y ao quadrado, na primeira componente, e na segunda componente temos ln de x. Determine e represente geometricamente o domínio D da função f e depois vamos dizer se D é ou não um conjunto aberto. Bom, o domínio D da função f é o conjunto de todos os pontos xy pertencentes a R2, tais que ambas as funções componentes fazem sentido, não é? Portanto, temos aqui uma raiz quadrada, 3 mais 2x menos x ao quadrado menos y ao quadrado é maior ou igual do que zero. Atenção, maior ou igual é diferente de maior, está bem? Maior ou igual do que zero. E a segunda componente, temos um logaritmo, portanto o x tem que ser positivo. Não há logaritmos de números negativos, nem de zero. Este é o domínio, em termos analíticos. Agora vamos tentar representar o conjunto definido por estas condições. Ora bem, temos aqui 3. Esta cor não é muito boa. Vamos, talvez, a este azul. 3 mais 2x menos x quadrado menos y ao quadrado maior ou igual do que zero. Vou trocar os sinais, ok? E ficamos com x ao quadrado menos 2x mais y ao quadrado menos 3 menor ou igual do que zero. Ou então menor ou igual do que mais 3. Aqui devemos completar o quadrado, apenas nos falta acrescentar mais 1 para termos aqui x menos 1 tudo ao quadrado. Portanto, mais y ao quadrado menor ou igual, somei 1 de um lado, somo 1 também do outro lado. Bom, temos então x menos 1 ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual do que 4. Portanto, estamos dentro do disco de centro 1, 0 e raio 2. Mas, além disso, x é positivo, diz ali. Vamos tentar, então, esboçar geometricamente o domínio da função f. O eixo dos y, o eixo do x. Aqui está o centro da circunferência, o ponto 1, 0. Ou do disco, isto é um disco, está bem? Uma bola fechada, de centro 1, 0 e raio 2. Portanto, se tem raio 2, vai passar aqui no ponto 3,
no ponto 3, 0. E também no ponto menos 1, 0. Aqui, o raio a 2. Temos aqui esta bola. Vamos ver se eu consigo desenhar bem. Isto não parece, mas é uma circunferência, está bem? Está mesmo mal desenhada. Mas x é positivo. Como o x é positivo, estamos à direita do eixo dos y. Está bem? Então, vamos pôr aqui de outra cor. X é positivo, diz ali. X é positivo. Então, estamos positivo, portanto, sem contar com x igual a 0. Vamos pôr aqui tracejado. Estamos à direita deste segmento. Eu vou apagar isto, ou melhor, aqui tínhamos isto, assim, aqui assim. Portanto, o domínio vai ser isto que está aqui. X maior que 0 e dentro do disco. Portanto, isto aqui eu posso apagar. Aqui, assim. Ok, este é o domínio da função f. Agora, diga justificando se D é um conjunto aberto. D não é um conjunto aberto. E porquê? Bom, basta pegar aqui num ponto sobre esta linha. Por exemplo, o ponto 3, 0. Reparem, 3, 0 pertence ao domínio, pertence a D. Mas este ponto não está no interior do domínio, do conjunto D, não pertence ao interior. Porquê? Reparem que nenhuma bola de raio positivo, claro, nenhuma bola centrada em 3, 0 está contida em D. Um ponto está no interior quando existe uma bola centrada no ponto e toda ela contida no conjunto, no domínio. Este ponto pertence ao domínio, mas não está no interior. Portanto, se eu desenhar aqui uma bola qualquer, de raio positivo, ela não está contida no domínio, sai fora aqui deste lado. Isto significa que o conjunto D é diferente do seu interior. Há mais pontos aqui do que aqui, portanto o D não é aberto. Um conjunto é aberto quando todos os pontos desse conjunto estão no seu interior. Bom, penso que está justificado. Vamos avançar para a questão 3. Considera a função g de R2 para R. G de xy é igual a x ao quadrado menos y ao quadrado. Descreva e esboce no plano as curvas de nível C da função g para C igual a 1, C igual a 0 e C igual a menos 4. Bom, a curva de nível C da função g é igual ao conjunto de todos os pontos xy do domínio da função g, o domínio é R2. Portanto, são todos os pontos do domínio que têm imagem C, tais que g de xy é igual a C, ou seja, x ao quadrado menos y ao quadrado é igual a C. É preciso ver que conjunto é este, quando o C é 1, quando o C é 0 e quando o C é igual a menos 4. Bom, se o C for 1, o que é que nós temos aqui? Temos esta equação, x ao quadrado menos y ao quadrado igual a 1. Bom, tendo aqui o mais, teríamos uma circunferência de raio 1. Quando alteramos um destes coeficientes, de positivo para negativo, deixamos de ter uma circunferência, ou mais geralmente uma elipse, e passamos a ter uma
uma hipérbole, está bem? Portanto, eu aqui não vou entrar em muitos detalhes. A curva de nível 1 é uma hipérbole e quais são os pontos mais fáceis que satisfazem esta equação? Parece-me que são estes aqui. Faço x igual a mais ou menos 1 e y igual a 0. É este ponto aqui. O x igual a 1 e y igual a 0. Aqui o x igual a menos 1 e o y igual a 0. Não adianta fazer x igual a 0, porque aí ficaríamos com menos y ao quadrado igual a 1, que é impossível. Bom, sabemos que é uma hipérbole, vamos ter qualquer coisa assim. Não estou a justificar muito detalhadamente, mas vai ser qualquer coisa assim. Uma hipérbole ao longo do eixo do x e tem aqui os seus dois vértices. Agora, se o c for 0, não é? Se o c for igual a 0, temos x ao quadrado menos y ao quadrado igual a 0. Bom, x ao quadrado igual a y ao quadrado significa que o x igual a mais ou menos y, mas se preferires eu faço isto. Isto é x menos y vezes x mais y igual a 0. Usando a lei do anulamento do produto, significa que o x é igual a y, x menos y igual a 0, portanto x igual a y, ou x mais y igual a 0, significa que o x é igual a menos y. Portanto, agora temos duas retas, não é? A curva de nível 0 são duas retas. É a reta y igual a menos x e a reta y igual a x. Está bem? Isto no limite vai se aproximar da reta, mas não, é só um detalhe, está bem? Portanto, aqui temos a curva de nível 1 da função f, L1. A verde temos os pontos que têm imagem 0 por g, ok? A função g. Aqui também, este ramo também faz parte da curva de nível 1. E agora falta-nos a curva de nível menos 4. Bem, se o c for menos 4, temos g de xy igual a menos 4. Vamos trocar aqui os sinais para deixar ficar este número positivo. Portanto, menos x quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Temos novamente uma hipérbole. Quais são agora os pontos óbvios que satisfazem esta equação? É fazer x igual a 0 e y igual a mais ou menos 2. Não é? Fica 4 igual a 4. Portanto, temos aqui estes pontos 0, 2, 0, 2 e aqui este ponto 0, menos 2. São dois pontos na curva de nível menos 4. Bom, temos também uma hipérbole, mas agora neste sentido assim. Assim, mais ou menos. Portanto, aqui L menos 4 e L menos 4. Todos estes pontos são enviados em menos 4 pela função g. Bom, já está, ok? Descreva e esboce. Agora, mais uma pergunta. 4.1, seja f de R2 para R, portanto o domínio é R2, estão a ver? Mostre que f é contínuo no ponto 0, 0. É preciso mostrar que a função é contínua. Portanto, a pergunta está feita de uma forma que nos facilita o trabalho, mostrar que a função é contínua. Se fosse averigue se f é contínua, talvez tivéssemos mais dificuldade. Portanto, é preciso mostrar que f de xy tende para f de 0, 0, quando xy tende para 0, 0. Portanto, vamos pôr assim, vejamos.
que o limite quando xy tende para 0, 0, de f de xy, ou seja, vou pôr f de xy, é igual a f de 0, 0. Está bem? Isto é o que significa ser contínuo no ponto 0, 0. Mas isto aqui, vamos pôr por baixo, isto aqui é igual a 0. Então, para mostrar que este limite é igual a 0, consideramos aqui esta diferença entre a função e a imagem de 0, 0. Está bem? Se considerarmos módulos, isto é maior ou igual do que 0, ok? Portanto, vejamos que esta diferença tende para 0, quando o xy tende para 0, 0. Bem, isto é igual a módulo de x vezes seno ao quadrado de y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado menos 0. O 0 não está aqui a fazer nada, mas dá jeito. Isto é igual a módulo de x, certo? O seno está ao quadrado, portanto, é sempre maior ou igual do que 0, não precisamos estar aqui a colocar módulos. E o numerador também é sempre maior ou igual do que 0, na verdade tem que ser sempre maior do que 0 neste caso. X ao quadrado mais y ao quadrado. Temos aqui 0 sobre 0. Contudo, esta expressão é menor ou igual do que esta que eu vou escrever aqui. Módulo de x vezes seno ao quadrado de y. Vou deixar cair aqui o x quadrado e deixo o y ao quadrado. Esta fração é mais pequena do que esta, porque os numeradores são iguais, mas este denominador é maior ou igual do que este. Está bem? Então, isto é igual a módulo de x vezes seno de y sobre y, tudo ao quadrado. Assim. E agora, quando xy tende para 0, 0, esta expressão tende para onde? Tende para 0, módulo de 0, se quiseres, vezes, aqui temos um limite notável, seno de y sobre y, portanto, temos aqui 1 ao quadrado. Isto dá 0. Portanto, quando xy tende para 0, 0. Portanto, se a diferença entre a função em xy e a função em 0, 0 é menor ou igual do que isto, e isto tende para 0, então a diferença também tende para 0. Está bem? Portanto, está mostrado que este limite é igual a 0 e, portanto, a função é contínua no ponto 0, 0. 4.2, ainda relativamente à mesma função que eu coloquei aqui em baixo, f de xy, está aqui, calcula a derivada parcial de f em ordem a x, no ponto 0, 0, em ordem a y, também no ponto 0, 0, e depois a derivada direcional da função f, também no ponto 0, 0, segundo o vetor 1, 1. Conclua que f não é diferenciável, ou se preferires, derivável no ponto 0, 0. Então vamos lá. Atenção, nós estamos a calcular estas derivadas parciais e esta derivada direcional no ponto 0, 0. Devemos fazer isto pela definição. Não há outra alternativa. Se pretendêssemos estas derivadas noutro ponto qualquer que não fosse o ponto 0, 0, simplesmente tínhamos que derivar aqui este quociente em ordem a x e em ordem a y, usando as regras de derivação, e iria por aí. Mas como é no ponto 0, 0, temos de recorrer à definição. E a definição é esta: derivada parcial de f em ordem a x no ponto 0, 0. Portanto, a definição é sempre um limite. Quando o h, podia ser um t, vou usar o h, quando o h tende para 0, traço fração, f de 0 mais h, ou seja, h, 0, menos f
de 0, 0, que é o nosso ponto, sobre h. Isto é igual ao limite, quando h tende para 0, f de h0. f de h0 é h vezes seno ao quadrado de 0. O seno de 0 é 0, portanto fica 0. Eu talvez escreva direitinho para perceberes melhor. Portanto, f de h0 é h vezes 0. Portanto, vamos pôr assim h vezes 0 sobre h quadrado mais 0 ao quadrado. h quadrado mais 0 ao quadrado. Menos f de 0, 0. f de 0, 0 é 0. Está bem? Sobre h. Igual, este é o traço de fração principal, alinhado com o sinal de igual e com o limite, quando h tende para 0. Bom, isto aqui é 0. 0 sobre h quadrado é 0. 0 menos 0 é 0. 0 sobre h. 0 sobre h também é 0, portanto o limite também é igual a 0. Está bem? O h tende para 0, mas é sempre diferente de 0. Agora, vamos a esta derivada parcial, ΔF, ΔY, também no mesmo ponto, novamente pela definição, é o limite quando h tende para 0. Agora estamos a calcular a derivada parcial em ordem a y, no fundo ver o crescimento da função na direção do vetor 0, 1. Agora o x mantém-se fixo, fica f de 0h menos f de 0, 0. Portanto, o x é sempre 0. Sobre h igual ao limite, quando h tende para 0, f de 0h. Bom, f de 0h é 0 vezes qualquer coisa que é 0. Vou pôr já, 0 sobre h quadrado é 0. Menos f de 0, 0, que é 0, sobre h. Isto também dá 0. Agora vamos a esta, derivada direcional, segundo o vetor 1, 1. Portanto, vamos aqui mudar de cor, talvez. Deixa-me ver esta cor. Derivada da função f no ponto 0, 0, sempre no ponto 0, 0, segundo o vetor v, igual a 1, 1. Isto é igual, por definição, ao limite quando h tende para 0. Bom, qual é a definição da derivada direcional num ponto segundo um vetor? Temos aqui f, eu vou pôr direitinho, é o nosso ponto, 0, 0, mais h vezes o vetor, hv, assim, agora fecha, menos f de 0, 0, sobre h. Claro que isto vai dar o limite quando h tende para 0, f de quê? h, h, não é? Menos f de 0, 0, f de 0, 0 é 0, como sempre, sobre h. Isto é igual, vamos pôr aqui deste lado, é igual ao limite quando h tende para 0. Vamos pôr um pouco mais abaixo. Igual ao limite quando h tende para 0. F de h, h. É h vezes seno ao quadrado de h. h vezes seno ao quadrado de h. Sobre h quadrado mais h quadrado. Menos 0 outra vez, tudo bem, sobre h.
Isto é igual ao limite, quando h vai para 0, de quê? Temos aqui h vezes seno ao quadrado de h sobre 2h quadrado multiplica por h. Portanto, 2h ao cubo. Está certo? Podemos dividir numerador e denominador por h. Eu cancelo este h com este 3 e aqui passa 2. Está certo? E fica então o limite, quando h tende para 0, de seno ao quadrado de h sobre h ao quadrado. Se quiseres, eu até escrevo seno de h sobre h vezes seno de h sobre h. Isto é igual a 1 vezes 1, ou seja, 1. Muito bem, temos aqui um limite notável. Bom, já está. Calculamos estas três derivadas direcionais, segundo o vetor 1, 1, segundo o vetor 0, 1 e segundo o vetor 1, 0. Conclua que f não é diferenciável no ponto 0, 0. Porquê? Então, repara, vamos aqui pegar nesta cor roxa. Nós temos que a derivada, esta que está aqui, a derivada de f no ponto 0, 0, segundo o vetor 1, 1, esta derivada deu 1. É igual a 1. E o gradiente da função f no ponto 0, 0, produto interno com o vetor 1, 1, que está aqui, ok? Isto o que é que deu? Portanto, o gradiente da função f no ponto 0, 0 é o vetor das derivadas parciais no ponto 0, 0. Portanto, as derivadas parciais são 0 e 0. Portanto, fica 0, 0. Produto interno com 1, 1. Bom, e isto é igual a 0 vezes 1, mais 0 vezes 1, que é 0. Bom, há um resultado teórico que nos diz que se a função f fosse derivável no ponto 0, 0, então a derivada direcional da função f no ponto 0, 0, segundo o vetor 1, 1, seria igual ao gradiente da função f no ponto 0, 0, produto interno com o vetor 1, 1. Mas isto é diferente, como vimos. Este é o 1 e este é o 0. Logo, f não é diferenciável no ponto 0, 0. Está bem? É apenas isto. Vamos à penúltima pergunta. Regra da cadeia. Seja h de R em R uma função diferenciável com h' de 0 igual a 1. Portanto, h é uma função de uma só variável. h' de 0 é 1. E considera a relação z igual a h de 3x mais y ao quadrado. E ainda com x igual a e elevado a t menos 1 e y igual a 5t. Usando a regra da cadeia, calcule dz sobre dt para t igual a 0. Bom, o que é que nós temos aqui? Temos z igual a h de 3x mais y ao quadrado. É sempre conveniente denotar esta expressão por uma única letra, uma única variável, que eu vou chamar, por exemplo, de u. Então temos que z, vou pôr aqui deste lado, portanto, z é função de u, não é? Temos aqui a função h. h de u é igual a z. Agora, u de xy, se preferires, u de xy é 3x mais y ao quadrado. Portanto, o u depende de x e depende de y. No fundo, temos aqui uma função de R2 para R. Envia xy em 3x mais y ao quadrado, que é u.
E temos aqui agora x a depender de t. E o y também. X depende de t. E o y também depende de t. Temos aqui a composta de três funções. Uma função de um intervalo, ou de R para R2, outra de R2 para R e outra de R em R. O que é que eu quero? Quero dz sobre dt. Portanto, dz sobre dt, ou simplesmente z' de t, tanto faz, dz sobre dt, é igual a dz sobre du vezes a derivada parcial de u em ordem a x, porque o u também depende de y, aqui é uma derivada parcial, delta u sobre delta x, vezes dx sobre dt. O x só depende de t, não depende de mais ninguém, por isso é dx sobre dt. Aqui só entra uma seta, aqui entram duas setinhas. Agora, mais, temos aqui este caminho, ok? Mais dz sobre du vezes derivada parcial de u em ordem a y vezes a derivada de y' de t, tanto faz, ou simplesmente dy sobre dt. Nós queremos isto para t igual a 0, está bem? Para t igual a 0. Ora bom, quando t é igual a 0, quanto é que é o x? O x é e elevado a 0 menos 1. O menos 1 dá 0. O x é 0. E o y? O y é 5 vezes 0, também é 0. E o u? O u é 3x mais y ao quadrado. Também é 0. Está bem? Z, não conseguimos saber, mas também não é preciso. Bom, então, temos que dz sobre dt para t igual a 0, ou simplesmente z' de 0, vai ser igual a dz sobre du, mas para u igual a 0. Isso também se pode escrever h' de 0. Ok? A mesma coisa. H' de 0. A derivada do em ordem a x, onde é que está a derivada do em ordem a x? É 3. A derivada parcial de u em ordem a x é 3. Aqui fica só 3. E a derivada de x? A derivada de x, a derivada de elevado a t menos 1 é e elevado a t. E elevado a t. Mas o t é 0. Vou pôr aqui, t igual a 0. Agora, mais dz sobre du, portanto é h' de 0, tal como aqui. Derivada parcial de u em ordem a y, a derivada do em ordem a y é 2y, não é? Portanto, vezes 2y. Mas o y é 0. Eu vou pôr aqui y igual a 0, ou se calhar xy igual a 0, 0. Vezes a derivada de y, a derivada de 5t é 5. Pronto, e isto é igual, então, h' de 0, por hipótese, é 1, vezes 3, vezes g elevado a 0. Está bem? Bem, mais 1, 2y, mas o y é 0, portanto fica 0, vezes 5. E isto dá, aqui dá 0, isto aqui dá 3. 3 é a resposta final. Ok? Bom, última pergunta, tem a ver com a função implícita e a sua derivada. Considera em R3 a superfície definida por x ao cubo, vamos pôr aqui x ao cubo, z mais 2xy
mais z ao cubo igual a 0. Mostre que esta equação define implicitamente x como função de y e de z e também z como função de x e de y numa vizinhança deste ponto 1, menos 1, 1. Bom, e depois vamos a esta parte que está aqui. Portanto, pretendemos provar que esta equação se pode resolver, de certa forma, em ordem a x. Posso dizer que em ordem a y era fácil. Bastava passar o z ao cubo para este lado, isto também para aquele lado, e depois dividíamos por 2x. Agora, ela é também, ou melhor, esta equação também define x como função de y e z, embora seja mais complicado de resolver em ordem a x, porque temos aqui x ao cubo e temos aqui x. Mas como é que nós garantimos que ela se pode resolver em ordem a x, ou define x como função de y e z, não globalmente, mas pelo menos numa vizinhança deste ponto? Bom, é preciso que se satisfaçam 3 condições. Vamos designar aqui esta expressão por f maiúsculo de x, y, z. A primeira condição é esta. F maiúsculo é que o ponto esteja na superfície nível 0 desta função f grande. Portanto, f maiúsculo de 1 menos 1, 1, deverá ser igual a 0. Bom, isto é 1 ao cubo, que é 1, vezes z, que também é 1, mais 2xy, vamos já pôr o resultado, portanto é 2 vezes x, vezes y, fica tudo direitinho, mais z ao cubo também é 1, não é? Isto dá 2 menos 2, que dá 0. Ok. Agora, as derivadas parciais desta função f deverão ser contínuas, está bem? Numa vizinhança deste ponto. Derivada parcial de f em ordem a x é igual, num ponto genérico, x, y, z, é igual a 3x² z mais 2y e mais nada, ok? Agora, a derivada parcial de f em ordem a y é igual a 0, aqui dá 2x, e aqui dá 0. E por último, a derivada parcial de f em ordem a z é igual a x ao cubo, estamos a derivar em ordem a z, x ao cubo é uma constante, aqui a derivada é 0, mais 3z². Pronto. Estas funções são contínuas. São contínuas até em R3. São contínuas porque são funções polinomiais em 3 variáveis. Pronto. Não vou justificar mais nada. Agora, a terceira e última condição é fundamental. Para que esta equação defina x como função de y e de z, temos aqui o x como função de y e z, a derivada parcial de f em ordem a x, vamos pôr aqui um círculo para perceber, esta derivada parcial no nosso ponto, que é 1 menos 1, 1, deverá ser diferente de 0. E é, vamos ver então, 3x² vezes z dá 3, mais 2y, portanto é menos 2. Isto dá 1. E 1 é diferente de 0. Tá bom? Logo, podemos concluir
que esta equação define x como função de y e z numa vizinhança deste ponto. Pretendemos mostrar também que esta equação se pode resolver em ordem a z. Bem, temos aqui z. Então agora, o que é que deverá ser diferente de zero? A derivada parcial de f em ordem a z no mesmo ponto é conveniente que seja diferente de zero, não é? 1 menos 1, 1. Isto é igual, está aqui a derivada, portanto, x ao cubo é 1, mais 3z quadrado, portanto é mais 3, que é 4, e 4 é também diferente de zero. Portanto, logo, esta equação também define z como função implícita de x e de y. A primeira parte da questão está respondida. Vamos agora calcular estas derivadas parciais. A derivada parcial de f, deste f que está aqui, eu vou pôr simplesmente um x, está bem? Para simplificar. Derivada parcial de f pequenino, ou simplesmente a derivada parcial de x em ordem a y, em que ponto? No ponto y0, z0, ou seja, no ponto menos 1, 1, menos 1, 1. Bom, eu aqui vou-me limitar a apresentar umas fórmulas que nós já conhecemos, embora pudéssemos derivar esta equação em ordem a y, tendo em conta que o x é função de y e z, derivação implícita. Bem, mas talvez assim seja mais rápido, menos. Temos aqui um traço de fração. Aqui em baixo vai ficar esta derivada parcial, que é diferente de zero, portanto, delta e f, grande. Atenção, aqui é a função original. Delta x, no ponto 1 menos 1, 1. E aqui vai ficar a derivada parcial da função f, original, delta e f, delta y, no ponto 1 menos 1, 1. O x está em cima, passa para baixo, o y está em baixo, passa para cima. E isto dá menos, portanto aqui tínhamos 1. Derivada parcial de f em ordem a y, onde é que está? Está aqui, é 2x. Mas o x é 1, portanto aqui dá 2. Portanto isto dá menos 2. Agora quero a derivada parcial de g em ordem a y. A derivada de g em ordem a y. Ou seja, a derivada de z em ordem a y também. Em que ponto? Bom, no ponto x0, y0. No ponto 1, 1. No ponto xy, peço desculpa, z é a função de x e de y. No ponto 1 menos 1. 1 menos 1. Só assim é que faz sentido, está bem? Este é o x e este é o y. Enquanto que aqui este era o y e este era o z. Tá? Bom, isto é igual. Mais uma vez, vou usar uma fórmula que sai da derivada da regra da cadeia, portanto vamos pôr aqui menos. Aqui temos a derivada parcial, que é diferente de zero, delta f, delta z, no ponto 1 menos 1, 1. E aqui o y está em baixo, passa para cima, na mesma, delta f grande, delta y, no mesmo ponto, 1 menos 1, 1. Bem, e isto é igual a menos. Esta derivada parcial deu 4, está ali. Aqui é um 4.
E o delta f, delta y, já calculamos, é 2x, mas o x é 1, portanto isto é 2. Portanto, isto é igual a menos 1/2. Ok? Bom, terminou. Espero ter conseguido ajudar-te com todos estes exercícios. Foram 6 perguntas de desenvolvimento e mais 6 de escolha múltipla. Bom, despeço-me então e vemo-nos por aí. Tchau!